vídeo sobre monitoria de atendimento aqui do Questões da Qualidade. O tema de hoje traz uma afirmação, ou melhor, uma ideia que muita gente ignora quando trabalha com monitoria de qualidade. E ignorar essa ideia faz com que muitos gestores, muitas operações como um todo, acabem não conseguindo melhorar o seu atendimento, muito menos evoluir a performance das suas equipes, seja no quesito produtividade, seja no quesito qualidade. A ideia por trás do tema de hoje é muito simples, mas ela, eu garanto a você, é extremamente importante. A ideia é que monitoria de qualidade não melhora atendimento por si só, se não gerar ação. E já para irmos direto ao ponto, eu quero trazer aqui uma frase que resume muito bem o papel da monitoria nessa busca por melhoria. A frase é a seguinte, ó: monitoria é onde a melhoria começa, é o start, é o início de tudo. Essa frase ajuda a gente a entender muito bem qual é o papel da monitoria dentro de uma operação e principalmente dentro desse processo de busca por melhorias. A monitoria, eu já adianto para você, não é o fim da linha, ela não é o momento onde tudo se resolve, ela não é o final da coisa. Na verdade, ela é basicamente o ponto de partida, é o ponto onde a melhoria começa a acontecer. Pois é, antes de tudo, a monitoria é uma ferramenta de diagnóstico da operação. E entender isso ajuda muito a gente a situar corretamente a monitoria dentro desse processo de melhoria. Fazendo uma analogia com o diagnóstico médico, quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala muito desse contexto, do médico, contexto da saúde. Um diagnóstico por si só, você deve saber, não resolve um problema que a gente tem, o problema de saúde. O diagnóstico sim, mostra o problema, ele revela pra gente que o nosso profissional médico está acontecendo, mas quem resolve o problema são as ações que vão ser tomadas a partir daquele diagnóstico. Se a gente precisa tomar um remédio, se a gente precisa fazer um tratamento específico, mudar hábitos, enfim. Essas ações são determinadas a partir do diagnóstico e são elas que vão causar a melhoria, não o diagnóstico por si só, entendeu? Então, gente, quando a gente diz que monitoria é onde a melhoria começa, é exatamente por isso. Porque a monitoria é o momento em que a gente começa a entender melhor a realidade do atendimento, para que aí a gente trace ações para que o atendimento mude e melhore de alguma forma. Monitorar nos permite, inclusive, analisar muito mais que atendimentos. A gente, quando está monitorando, não avalia somente uma conversa específica, não somente uma relação ali entre cliente e atendente, mas a gente consegue também entender o que aquela interação revela sobre a realidade da operação como um todo. Cada atendimento analisado funciona na prática como uma pequena amostra sobre a realidade macro na operação. E olhando para essas interações, a gente consegue perceber várias coisas importantes. A primeira delas é se o processo desenhado para o atendimento, para os atendentes seguirem ali no dia a dia, está sendo seguido corretamente. Pois é, uma das coisas que a monitoria permite observar é justamente se os atendentes estão executando o atendimento da forma que foi desenhado, ou seja, se o processo que foi definido, formalizado, treinado também, ele está sendo seguido da forma correta e de forma também consistente ali dentro da operação no dia a dia, na rotina. Muitas vezes o processo é muito bem desenhado no papel, ele é formalizado de uma maneira linda, são gerados materiais, manuais ali para o pessoal seguir, que é, enfim, de encher os olhos, mas quando a gente olha para o atendimento real, percebe que cada pessoa está fazendo de um jeito, e é aí que a monitoria entra. Ela entra para nos ajudar a enxergar exatamente como as coisas estão. Outro ponto importante que aparece através da monitoria é a efetividade do treinamento, e bem, toda operação investe tempo em treinamento, né? Pelo menos todas deveriam investir. Se não investe, enfim, eu acho que só está fadado ao fracasso. Mas bem, não vem ao caso discutir isso agora. A gente, enquanto gestor, enquanto a pessoa que muitas vezes é responsável por ministrar um treinamento, estuda processos, prepara material, organiza o treinamento em si, alinha procedimentos com a equipe, mas o ponto é, tudo isso que a gente planejou tanto, organizou tanto, chegou lá, disseminou com a equipe, está sendo aplicado no atendimento real, está sendo aplicado lá no dia a dia. É aí que a monitoria entra mais uma vez, nos ajudando principalmente a perceber se aquele conhecimento que foi transmitido ali no treinamento realmente está sendo colocado em prática pelos atendentes. Nos ajuda até a fazer aquele trabalhinho que muitas vezes é o RH que faz, né? Aquele trabalhinho de verificar a eficácia do treinamento, se o treinamento realmente foi eficaz, se as pessoas conseguiram assimilar, em que nível elas conseguiram assimilar, enfim. A monitoria nos ajuda também nesse ponto e aí dá subsídios para que a gente consiga potencializar o desenvolvimento das nossas equipes.
Aí existe ainda um terceiro ponto muito importante também, que é evidenciado quando a gente analisa atendimentos, quando a gente monitora. Eu falo do ponto da qualidade do atendimento, a qualidade da relação do nosso atendente com o nosso cliente. Sabemos muito bem que aderência ao processo é importante, sabemos que execução correta de procedimento é importante, mas também sabemos que qualidade é fundamental. A monitoria nos ajuda justamente a avaliar se essa qualidade da interação está presente nos atendimentos aí que acontecem na rotina. Por tudo isso, a monitoria é tão importante. Ela dá para a gente uma visão muito clara do que realmente está acontecendo dentro da operação e a partir dessa visão clara, dessa clareza, a gente consegue agir e proporcionar melhorias. E compreendido então que a monitoria é só o começo desse processo de melhoria, precisamos também compreender que ainda existe muito trabalho a ser feito depois da monitoria. Pois é, e é aqui que aparece, um erro bastante comum dentro das operações. Sem ter clareza de que a monitoria é uma ferramenta focada no diagnóstico, na compreensão dos problemas, na busca por compreensão das causas dos problemas, muita gente simplesmente para nela, não avança. Ou seja, a pessoa monitora, analisa os atendimentos, identifica os problemas, muitas vezes chega às causas desses problemas e aí pronto, o processo termina ali. Esse erro costuma aparecer principalmente com lideranças que ainda não têm muita experiência com gestão de melhoria contínua. E para deixar isso mais claro, eu vou mostrar agora 2 perfis de líderes que acabam caindo aí nessa armadilha. A armadilha de parar na monitoria, enfim, cometer esse erro de não avançar após a monitoria para, enfim, sim, conseguir gerar melhoria para a sua equipe, para a sua operação. O primeiro líder é o líder que se emociona e se satisfaz com a descoberta de causas. Bom, quando você faz monitoria e finalmente encontra a causa dos problemas, especialmente quando isso explica um indicador que não está indo muito bem, é natural sim, é compreensível que a gente tenha ali uma sensação de satisfação, que a gente muitas vezes até se emocione, né? Afinal, a gente está ali em mãos com a explicação de um problema que vinha afetando a gente aí por muito tempo, só que o problema isso tudo está quando o trabalho para exatamente nesse ponto, no ponto da conclusão do diagnóstico. O gestor, enfim, seleciona os atendimentos de maneira estratégica, como eu já ensinei aqui no canal. A orientação está aqui nesse cardzinho que eu vou deixar, ó. Ele faz as monitorias, identifica os problemas, entende as causas e aí o problema se emociona e ali termina o processo. Ele encontrou a explicação, o que realmente era o objetivo da monitoria, encontrar a explicação, mas se contentou com isso. Parou aí, errou. Entender a causa de um problema, por mais que seja bom, por mais que seja satisfatório, não resolve o problema, não gera melhoria por si só. O que gera melhoria é o que a gente faz depois desse entendimento, o que a gente faz depois desse diagnóstico. Eu disse isso quando fiz aquela analogia com o caso lá do diagnóstico médico, né? Faz o diagnóstico, traça as ações e aí a gente vê melhora. É basicamente isso. Existe também um segundo tipo de situação ou um segundo perfil de gestor, que é aquele que usa a monitoria apenas para justificar problemas ou resultados negativos. Nesse caso, no caso desse tipo de liderança aí, a monitoria vira apenas uma ferramenta de explicação e geralmente isso é usado só para tirar da pessoa da reta. Esse gestor, assim como o outro, ele monitora, ele identifica as causas e até aí tudo bem, vale ressaltar. Só que ele pega o que ele identificou nessa análise que ele fez e utiliza essas informações somente para explicar por que os indicadores estão ruins ou por que determinados problemas estão acontecendo. Depois disso, principalmente quando as pessoas que ele precisa prestar conta aceitam as justificativas, ele para porque era só isso que ele buscava. Ele não está interessado em melhoria, ele está interessado somente em justificar e quem sabe sobreviver mais um dia como gestor. Nem preciso dizer que quando a monitoria é utilizada dessa forma, ela perde completamente o seu propósito. Então, ela deixa de ser um instrumento importante dentro do processo de melhoria e passa a ser simplesmente uma forma de justificar dificuldades da operação e fazer com que o gestor, pegue o seu da reta e, como eu disse, sobreviva mais um dia nessa função que talvez ele não esteja preparado para atuar. É importante destacar, e eu vou colocar isso aqui de uma forma bem séria mesmo, que a explicação que surge da monitoria precisa ser entendida como um ponto de partida, não como um fim em si mesmo.
Lembre-se que dentro desse contexto de operações existe um fato ou uma regra que é muito clara e deve ser conhecida por todo mundo. Quando problemas são explicados, mas não existe iniciativa para resolvê-los, a tendência é que esses problemas sejam perpetuados, que eles existam por todo sempre, indefinidamente, com possibilidade até mesmo de se intensificarem, de gerarem outros problemas e prejudicarem a empresa como um todo de uma forma muito grave, muito séria. Aí eu pergunto, é isso que se busca? É dessa forma que o gestor tem que tratar os problemas? É isso que a empresa espera do gestor? Eu acredito que não. Por isso é tão importante entender qual é o lugar da monitoria dentro do processo de melhoria. E mais que isso, é importante também ter uma atitude justa com os problemas. A gente não olha para os problemas e tenta tirar o nosso da reta. A gente vai lá, enfrenta-os, resolve-os e faz com que a rotina, o contexto da empresa melhore. Mas bem, como eu já disse agorinha, é importante entender qual é o lugar da monitoria dentro do processo de melhoria. E aí eu já digo para você, a monitoria não é o início absoluto. O que eu disse lá atrás que monitoria é somente o começo, é porque é a partir da monitoria que a gente entende os problemas e começa a agir em cima deles. Mas se a gente olhar para o processo de melhoria de forma mais ampla, principalmente pegando a ideia de melhoria contínua, a gente vai ver que a monitoria é somente parte desse processo. E aí, sendo parte do processo e falando principalmente de algo que acontece continuamente, de maneira cíclica, como a gente vai ver através de uma explicação que eu vou dar mais à frente sobre o PDCA, a monitoria é somente, ou melhor, somente não, ela é uma parte fundamental dentro desse processo, mas não é nem o início absoluto, nem o fim da coisa, ok? E voltando aí, ó, a monitoria, como eu acabei de dizer, não é o início absoluto da melhoria e também não é o ponto final, onde tudo se resolve. Na verdade, ela ocupa uma posição específica e de extrema importância dentro de um processo maior. Para entendermos melhor, para você compreender melhor o que eu estou dizendo, vamos observar um processozinho que eu trouxe aqui, que será ilustrado utilizando a lógica do PDCA. Como você já deve saber, se você conhece o mínimo sobre PDCA, você sabe que geralmente a gente começa com o P. A gente estabelece o início do PDCA com o P. E aí nessa fase do P, a fase do planejamento, nós temos, por exemplo, a definição do padrão de atendimento. O processo agora está muito bem desenhado, muito bem definido. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar a nossa equipe, alinhar esse processo que foi definido, formalizado com ela. Aí a gente já está aqui na fase do D, a fase da execução, né? Nós iniciamos a parte da execução justamente com o treinamento e alinhamento, e aí depois disso nós vamos para a execução do atendimento. Equipe treinada, equipe alinhada, agora eles vão executar. E claro, depois dessa execução, nós temos que observar se essa execução está conforme a gente desenhou e se os resultados que estão advindo aí dessa execução, eles estão de acordo com o que a gente espera. Então passamos para a fase C do PDCA, a fase do check, onde vamos acompanhar os resultados. Olhamos então para os resultados, tem algumas coisas que a gente precisa corrigir, a gente precisa colocar na linha, e aí a gente continua a fase do check, fazendo um diagnóstico e análise de causas de tudo isso que foi executado e está gerando então esses resultados. Continuamos checando a execução, agora com o recurso, com a ferramenta da monitoria, e aí essa ferramenta vai nos ajudar a fazer um diagnóstico do que está acontecendo e gerando resultados que a gente não está se agradando, né? E claro, esse diagnóstico ele vai trazer clareza para a gente sobre as causas, mas aí eu volto a dizer, somente essa clareza, somente esse conhecimento não é suficiente para que a gente coloque o resultado na linha. Por isso que agora, depois da monitoria, a gente tem a definição de ações de melhoria. São as ações que a gente determina, claro, alinhado com o diagnóstico que a gente fez, que vai então proporcionar melhorias aí para a nossa operação e de maneira mais estrita para a nossa equipe, para o nosso time. Como estamos falando de um processo de melhoria que se dá de maneira cíclica, a partir dessa definição de melhorias, voltamos para a fase do P, a fase do planejamento, e aí o ciclo tem início novamente.
Como você pode ver aí, dentro desse fluxo, dentro desse processo, dentro desse ciclo, a monitoria tem um papel extremamente importante. E aí, só ressaltando, ela é o momento em que a gente passa a entender de verdade o que está acontecendo no atendimento, que a gente passa a entender de verdade o que está causando problemas para nós. Por isso que eu trago tanto conteúdo aqui sobre monitoria, por isso que eu defendo tanto a monitoria como uma ferramenta fundamental para que a gente melhore a nossa operação, nossa equipe, enfim, e consiga alcançar melhores resultados. Lembre-se que, anota isso aí, ó, tatua na sua testa. Monitoria não é o fim, a melhoria só vem com ação, mas também essas ações, elas precisam se embasar em alguma coisa. E a monitoria vai ser justamente o que vai te proporcionar determinar a base para as ações. Ação sem base, sem fundamento, sem análise não gera resultado positivo, mas também só monitoria, só diagnóstico sem ações faz a gente ficar parado. A gente não vai conseguir também dessa forma gerar resultado positivo, ok? Então é isso, eu fico por aqui. Quero pedir a você que curta esse vídeo, principalmente se você gostou, deixa aí a sua curtida, isso é muito importante para o canal. Inscreva-se também no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que forem trazidos para cá. Comenta se você tem alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa entender muito bem o papel da monitoria dentro do processo de melhoria. E no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo para você muito sucesso aí com as suas monitorias, com a sua busca por melhorias. Forte abraço para você. Até mais.